a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, verso 27, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço varão? Mateus, capítulo 1, verso de número 18. Mateus 1:18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntar, e achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não a queria inflamar, intentou deixá-la secretamente. Projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Bom, eu quero só fazer algumas colocações com vocês sobre situações que destruiria a maioria dos casamentos que eu conheço. Situações que criariam conflitos, às vezes irreversíveis, que criariam contendas muito fortes, mas que esse casal conseguiu administrar com muita maestria. Não sei se com muita facilidade, mas com muita maestria, certo? Eles foram comissionados, nada mais, nada menos, para criar o Filho de Deus. Se você às vezes encontra dificuldade para colocar limites, chamar a atenção de seu filho, imagine se você fosse pai e mãe de Jesus. Como é que você se comportaria criando alguém, certo? Que é maior que você, é o próprio Deus encarnado, o Filho de Deus. E vamos entender um pouquinho o que esse casal precisou ter bastante. Bom, a primeira coisa que nós vamos encontrar nesse texto é o diálogo do anjo com a Maria. O texto não diz a idade que ela tinha, diz apenas que ela era muito nova, certo? Maria era uma menina, certo? Bem mais nova que seu marido José. Aqui eu não quero falar de idade, eu quero falar de maturidade, da capacidade que nós precisamos ter para ouvir as coisas. Em primeiro lugar, não para responder, mas para entender. É muito comum nós ouvirmos já intencionados em responder,
e não nos preocupamos, né, em entender primeiro, em entender não apenas o que está sendo dito, por quem está sendo dito, em que momento quem está falando está vivendo, quais são as circunstâncias periféricas, o ambiente ao redor, qual é o ambiente interior de quem está falando. Normalmente nós não nos preparamos para isso, nos preparamos apenas para ouvir e estabelecer uma boa resposta depois dessa audição, mesmo que quando formos responder, o outro descubra que essa pessoa está respondendo a algo totalmente oposto ao que estava sendo dito. Eu não sei se você já teve essa situação, na hora de conversar com seu filho, com seu cônjuge, descobrir que quando ele te responde, parece que ele não entendeu nada do que você disse, porque na verdade ele não ouviu para entender, ele ouviu para responder, e isso gera muito conflito. Então vamos ver aqui, o anjo aparece para essa jovem, certo? Que ela era extremamente nova e, segundo ela mesma, era virgem. Essa não é uma ideia nossa, não é uma ideia da Igreja Católica, não é. Por mais que as pessoas tentam alegar que a informação, certo, coloque sobre Maria não apenas uma idade muito precoce, mas ela não ser virgem, ela faz questão de dizer: eu não tenho a mínima condições ou condição de ficar grávida por uma coisa muito simples. Eu não conheço homem, certo? Eu não tenho relacionamento sexual. Eu estou prometida em casamento a um homem, mas eu não me relacionei com ele ainda. Então não há possibilidade de eu gerar um filho. Essa é a conversa da Maria com um anjo, certo? Ela está conversando com ele, ele dizendo que ela vai engravidar, e ela rebatendo, dizendo que não há nela condições de engravidar, porque ela é virgem. Então o anjo apresenta para ela outra opção, que Maria não conhece, certo? E pouco entende. O anjo disse: o Espírito Santo descerá sobre ti, certo? E você vai ficar grávida do Espírito Santo. Essa é a conversa, tá certo? O anjo então explica mais uma coisa a Maria. Para você entender, Maria, o que está acontecendo, você fica sabendo agora que Isabel, sua prima, a esposa de Zacarias, aquela que além de ser estéril, ela é idosa, ela já atravessou o período da menopausa, ela está grávida no 6º mês, lá nas montanhas. Isso é o anjo conversando com a Maria, tá certo? Então tá bom. A Maria diz para o anjo: tá tudo certo, que cumpra-se em mim. Então, sendo assim, o anjo virou as costas e foi embora, ok? Assim que o anjo foi embora, a Maria arruma as suas coisas e vai para as montanhas. Vai fazer uma visita a Isabel, ok? A sua prima. Para quê? Maria vai averiguar se Isabel está grávida.
Olha a maturidade dessa menina. Conversa com o anjo que explica o que vai acontecer. Ela explica as impossibilidades do padrão mental dela. O anjo então leva a conversa para um âmbito espiritual, explica que o Espírito Santo vai engravidá-la, certo? Maria começa a entender se ela vai gerar o Messias, alguém tem que precedê-lo, ok? Então o anjo diz, certo, que sua prima nas montanhas está grávida do 6º mês. Lembra, voz do que clama no deserto, ele prepararia o caminho. O anjo começa a explicar a Maria algumas coisas. O anjo vai embora, Maria arruma as coisas e vai ver se o que o anjo está falando é sério. Pastor, isso é falta de fé? Não. Ela já assumiu sua fé quando botou sua vida em risco, dizendo, eu aceito ficar grávida mesmo virgem. Eu não vou ter como explicar. Então a fé, ela já mostrou quando disse sim. Agora ela está mostrando a maturidade. Entendeu? Agora ela vai na casa da Isabel para ver como é que as coisas estão lá. O que é isso? Isso é um ensinamento que muitas vezes, se nós averiguássemos com mais cuidado grande parte das coisas que vivenciamos em nossos relacionamentos, evitaríamos muitos problemas, muitas discussões. Às vezes alguém te diz algo, vi seu marido assim, aconteceu isso assim, vi seu filho desse jeito, você já pega. Ela não. O anjo falou, ela não falou nada. Beleza, seu anjo. Já entendi, vou engravidar. O anjo. Agora Maria tem outro problema. Qual é? Falar com Zé. Engravidar é mole, mano. Quero ver contar para o José. Pensa. Constrói na sua cabeça. Eu não vou falar sua esposa, não. Eu vou falar sua filha. Pensa, sua menina assim. 16 a 19 anos. Fala para você assim, pai. Essa semana eu estava aqui em casa. Apareceu um anjo no meu quarto. Engravidei. O que você faria? Fala sério. Nossa, que benção. Anjo engravidando. Na Amazônia os botos engravidam, porque anjo não pode engravidar, né? Para pensar. Pensa numa coisa. Eu só quero saber como é que a Maria vai contar para o Zé, porque eu fico imaginando a senhora para contar que gastou 150 no cartão, já dá um boletim de ocorrência imenso. Tá certo, senhor? Para justificar essa conta. Pensa o B.O. O que aconteceu? Maria não falou. Porque não tinha como falar. Porque tem coisa que não explica. Tem momentos e situações que nós vamos viver no nosso casamento, na nossa casa, com nossos pais, com nossos filhos, que não adianta tentar explicar, porque só vai causar mais problema. Maria falou, vou falar o quê? Um anjo me visitou, engravidei. O Zé vai falar. Não vai falar não, ele pensou, vou te mostrar. Conclusão. José, que era um cara experiente, começou a anotar. Canela inchando,
os peitos volumando. O Zé falou: caraca, maluco. Levei uma bola nas costas. Ué, pensou? Eu estou falando aqui, eu não estou desmoralizando ninguém, não. Por favor, se você é católico, respeita a sua. Ok? Eu estou explicando porque o negócio ficou doido. O bagulho aqui. O Zé está olhando, a dona está grávida, mano. E o Zé falou: não fui eu. Sabe? Aquele cara que puxou um tiro, uma espingarda para dar um tiro no leão que vinha. E quando ele olhou, era um guarda-chuva. Ele tirou e o leão caiu morto. Ele com o guarda-chuva. O que ele entendeu? Quem tirou não fui eu. Alguém tirou no leão. Ele pensou: o filho não é meu. Se o filho não é meu, é de anjo? Você ia pensar nisso? Eu só quero te mostrar a tensão que esse relacionamento está. E como eles vão resolver essa situação. A Maria ficou quieta. O Zé foi notando, até que ele não teve mais dúvida. Falou: está grávida mesmo. E grávida de quem? De anjo? Não. O Zé falou: eu vou embora. Eu não vou denunciar a Maria. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer. Se eu denuncio, ela corre o risco de ser apedrejada. Eu vou ficar na minha. Vou embora e a vida que segue. Foi dormir. Não sei nem como é que dorme numa situação dessa. O anjo foi e falou com ele: Zé, acorda. Maria está grávida mesmo. Suspeitas concretizadas. Mas ela não está grávida de homem nenhum, não, rapaz. Ela está grávida do Espírito Santo. Esse menino vai nascer, não é seu, mas é seu. Você cria. E pronto. E o Zé acordou. Pastor, o que é isso? Isso é porque esse casamento funcionou. Porque presta atenção, era uma menina madura, apesar de jovem, vivendo com um cara maduro, apesar da idade. Porque a idade não amadurece ninguém. Duas pessoas maduras, idades diferentes, mas a maturidade de Maria para lidar com a situação: aceito, não entendo, verifico, está certo. Não vou explicar porque eu não consigo explicar, não há explicação. O José recebe o impacto, ok? Não toma decisões nenhuma precipitada, está tudo certo, ok? Está gerenciando suas emoções, não questionou Maria, não perguntou, não falou de sua, nada. Ele estabelece uma estrutura: eu vou me embora. E nesse ambiente o anjo, já que Maria não explica, o anjo vem explicar a José. Porque coisas que você não explica, peça a Deus para explicar. Não tem como explicar? Explique, peça a Deus. Entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo. Pensa numa das dores mais desafiadoras de uma mulher. Algumas delas, certo? Ver seus filhos se casar, ir embora, partir. Isso é doloroso demais para algumas mulheres. Imaturidade. Mas é doloroso, elas estão sentindo dor, porque agora são menino, vai embora. O menino já tem 30, já está fazendo hora extra nessa casa, certo? E a senhora deve ser mãe de Peter Pan. O que acontece é o seguinte: o menino
Eu vejo isso. Na verdade, o que as mulheres pensam é o seguinte: o homem que eu queria que fosse embora está ficando. O homem que eu queria que ficasse está indo embora. É mais ou menos isso. Tá certo? Então tem que ter maturidade para encarar determinadas coisas. Então uma sogra madura, o que ela falaria se fosse madura? Minha nora, chega aqui. Você vai ter o seu um dia, você vai ver. Hoje você não entende, mas um dia você vai entender. Esse menino é minha vida. O ar que eu respiro. Você é uma menina boa. Eu chamo você de megera, mas não é. Eu digo que você é uma bruxa, mas não é não. Você é legal. O seu problema é o que está entre eu e você. Esse garoto. Não podia ser assim? Então não leva ele de uma vez, não. Vamos fazer guarda compartilhada. Me ajuda. Não seria legal, sim ou não? Mas a imaturidade faz com que, às vezes, uma se torne inimiga da outra. Imaturidade. Porque tem coisas que às vezes não dá a dor de uma sogra, às vezes, ao perder. É um negócio difícil, a dor do ciúme. Eu já falei isso aqui, eu era tão ciumento, eu já quase acabei com o meu casamento, mas pensa num cara ciúme. Eu tinha ciúme dos filhos. Uma vez, eu fui numa festa, e todas as vezes que eu for, eu vou abrir meu coração aqui, eu já falei uma vez. Se eu fosse numa festa e tivesse um homem mais bem vestido, mais bonito que eu fingia que estava passando mal para ir embora. Fingia. Eu era dissimulado, fingia. E não era difícil ter uma pessoa mais bonita que eu. Era a coisa mais fácil de ter no ambiente. E hoje eu posso falar, eu estou curado dessa mazela, mas eu tinha, certo? Mas eu era o hiper, super, mega, power, ciumento. Aí uma vez eu fui numa festa com ela, e ela foi no banheiro, e a minha cabeça falou que tinha um outro homem lá, dentro do banheiro, e ela estava demorando, irmão. Falei, agora que eu vou pegar essa vergonhice, eu vou pegar agora. É porque é uma dor que às vezes você não explica, você não tem controle. Você vai precisar de maturidade. Aí eu falei, quer ver? E eu vou justificar, vou falar que eu estou com vontade de ir no banheiro, ela não vai nem suspeitar. E eu vou pegar agora. Fui para a porta do banheiro. E ela está demorando. Eu falei, a hora que não vou arrebentar, é tudo. Ela abriu a porta, ela falou, cara, eu falei, eu estou com vontade de ir no banheiro. Menino, eu entrei no banheiro, não tinha ninguém. Mas sabe o que a minha mente falou? O cara saiu nu basculhante. É só para você entender, às vezes a dor é um negócio, as pessoas fazem, ok? É difícil de explicar. Só quem já passou por situações, e dentro, às vezes num momento de fúria, de dor, certo? Que você está descompensado, negócio, falta de maturidade. O Zé controlou isso. E o anjo foi lá e falou, Zé, segura a onda. Maria maneira, pode casar com ela. Mas foi difícil, foi ou não foi? Sim ou não? Isso aí. Aí o Zé casou. Mas também pode fazer sexo não. Então ele falou que ele não conheceu a Maria enquanto Jesus não nasceu. Eu gosto desse relacionamento, que é um relacionamento maduro, certo? Que entende a importância do sexo, que é Deus que criou, então não tem pecado nenhum, tá certo? Quando se faz dentro dos padrões morais do Senhor, mas não fez, eu não vou mexer nisso aqui, porque esse é um assunto mais delicado. Mas aí a Maria para dar a luz, já está para 8 para 9 meses. O tal do César Augusto lá, mandou fazer um censo, uma contagem, onde cada um tinha que contar na sua cidade. E aí agora vem outro problema.
A Maria está para dar a luz. E o José precisa ir preencher o censo. E agora? O José resolve, quem preencheria o censo era só os homens, não seriam as mulheres. Então Maria não precisa, até porque ela não precisa ir para Belém, ela é natural de Nazaré. Mas o José vai levar Maria. Grávida de 8 para 9 meses. Não era melhor mandar a Maria para a casa da mãe dela, sim ou não? Sim ou não? Para ganhar o bebê em segurança, tranquila, com conforto. Mas não, o José falou com a Maria: Maria, eu vou lá em Belém, vamos embora? Maria falou: vão. Pensa numa viagem desgastante. Demorou mais, porque o jumento tinha que ir só de primeira. Pensa. Ai, Zé. Nossa, quero ir no banheiro, Zé. Zé, não está dando falta de ar aqui, Zé. Nossa, era desconfortável, sim ou não? Sim ou não? Mas às vezes o seu casamento coloca você em situações desconfortáveis que você tem que aprender a conviver e a vivenciá-las juntos. O José não precisava levar a Maria. Às vezes tem tarefa, eu falo isso. Hoje a gente tem tarefa, às vezes, que são complicadas para fazermos junto. Porque um gosta de ir, o outro não. Por exemplo, a casa de sua mãe. Às vezes é um ambiente, às vezes uma festa de amigos. Os amigos são dele, a senhora não tem nada, a senhora nem roupa tem para ir. A senhora não conhece mulher nenhuma que vai estar lá. Então a senhora quer ir? Não. Ele faz uma alinhadura, vamos, é importante sua presença. Não gosto, ninguém está perguntando se a senhora gosta de ir. Tem. Acompanhar o marido, não tem que ir sempre, mas não pode ir nunca. Não ir nunca. De vez em quando tem que aparecer igual fantasma. Para a pessoa saber que esse homem aí tem dono. Se a senhora tem um homem, não deixa esse homem aparecer sozinho não, que não volta mais para casa não. Não tem mais homem não, os homens estão sumindo tudo. E todas as vezes que um homem está dando baixa, ele leva outro com ele, ainda tá, o negócio está complicado. Eu estou falando sério. O bagulho está, se a senhora tem um homem que procura a senhora para ficar atrás da senhora, parece propaganda de Danone, me dá. A senhora fica quieta, cala essa boca. Porque não tem mais homem desse tipo, eu canso de falar isso. E aqui na igreja eu posso falar com mais propriedade, porque eu sou pastor aqui. Ué, mas é sério? Então tem tarefas que são desagradáveis. E quando alguém está exposto, quem é mulher que não gosta de passar roupa, levanta a mão. Não gosta de passar roupa. Pode levantar bem alto assim, não gosta de passar roupa. Isso. Se assim, o marido olhou, ela gosta? Não. Ela vai passar? Sim ou não? Vai. Não gosto? Dane-se. Vai passar e vai passar. Agora, um homem que tem uma mulher que não gosta de passar, o que ele deve fazer? Regra número 1. É algo ruim para ela, sim ou não? Sim ou não? Ela é obrigada a gostar? Não. Talvez ela goste de lavar louça, mas não gosta de passar roupa. Mas tem que fazer. Então o que você faz? Nunca dê mais de uma peça para passar. Só se for para compor, calça e camisa. Nunca dê 2 para você decidir. Decida antes, maluco. Se tu der 2 camisas, ela vai olhar para saber se você é aquele cara do se multiplica. Você não tem só um tórax, então é uma. Então, outra coisa, nunca entregue na mão. Senão você vai se deparar com uma feição, uma expressão ruim, porque a pessoa não gosta. E não tem que gostar. Então o que você faz? Pega o que quer,
Você já sabe. Pega a blusa e a calça, vai lá na tábua de passar, coloca, sai de perto e avisa: querido, ó, eu vou precisar de passar 2 horas. Está lá. Outra regrinha: nunca passe por perto para nada enquanto ela estiver passando. Porque tem gente que às vezes vai lá. Posso passar aqui? Pode passar aqui? Ela olha com ferro na mão e diz: eu vou marcar esse bezerro. Não é verdade? Outra coisa, depois que terminou, durante, nunca faça uma brincadeirinha. Quebrou sua mão? Vou quebrar a sua cara. Você consegue entender? O nome disso é maturidade. Gente, eu gosto porque ele queria levar Maria, provavelmente não, mas ele levou? Sim ou não? Então tem coisas, eles foram juntos. Era desagradável. Maria também poderia dizer: não vou para a casa de mamãe. Maria falou: vão lá, Zé, vão lá. Vamos embora. Foi devagarzinho. Quando chegou, outro B.O. Só tem problema aqui esse casamento. Não tinha mais lugar para hospedar. O Zé não foi no negócio do Airbnb. Ele não reservou, não. Não reservou, não. Se a senhora, eu fico imaginando, se fosse a minha mulher. Nós vamos ficar onde, Cláudio? Não, vamos ficar aqui, em qualquer lugar. Vê onde é a sua cova. Não é verdade? Eu acho isso um barato. Chegou, estava tudo lotado, não tem onde ficar. E pronto, e não tem onde ficar, meu irmão. Foi sempre assim, sim ou não? Não, era uma situação pontual. Então, às vezes, a situação pode sair do controle de um. Convidou você para ir num lugar, chegou lá, está uma porcaria. E você fala: tá vendo? Por isso eu não queria vir, por isso eu não queria vir. Só me traz para furada. Uma pessoa dessa não precisa de demônio. Ela dá conta do serviço sozinho. Ninguém tem o controle de tudo. Alguém vai chamar. Às vezes, alguém vai chamar você para ir no restaurante para comer. Chega lá, a comida já veio aqui, não vim, queria experimentar. Olha essa pizza. Olha esse troço. Então ninguém tem o controle de tudo, não. Deu ruim. Aí o Zé arrumou um lugar. Um lugar onde ficavam os bichos. Entendeu? Era confortável. Era apropriado. Mas era o que eles... Isso aí, mano. Às vezes só dá para lidar com o que tem no momento. E ó... Fecha essa boca. Entendeu, sua língua de trapo? Fica cobrando o outro, não tem controle. Que isso? Que aquilo outro? Não queria ter vindo. Está lá, quando de repente o esperado acontece. O que é? Maria entra em trabalho de parto. Agora que eu gosto. Quem vai fazer o parto da Maria? O Zé. Ah, se fosse tu, machão. Vendo aquele bebê coroando, aquela cabeça saindo. Só em pensar eu já fico zonzo. Pensa. Foi o Zé. Eu gosto disso. Foi ele que estava lá no momento difícil, sim ou não? É um momento de dor. Sua esposa, desafiador, está num lugar que não é dos melhores, mas estão vivendo seus momentos juntos. Jesus nasceu. José vai lá, corta o cordão umbilical, pensa. Está lá.
Um momento extraordinário. E não tem muito a ver com o lugar não, viu? O lugar não é dos melhores. Mas melhor que um bom lugar é uma boa companhia. Uma boa companhia vale muito mais. Estavam cumprindo sua missão, tá os dois ali. Chegaram os caras lá com os presentes, 3 presentes, certo? O primeiro foi bom, indica que ele é rei, o ouro. O segundo também é bom, diz que ele é espiritual, um incenso. Mas o terceiro é bem ruim, é um produto para passar em defunto. O terceiro indica, já aponta para a morte dele. Maria e José olham aquilo, notícia boa, 2, notícia ruim, 1, 2-1, não dá para ganhar sempre. Os dois aprendem, olham para aquela situação, ninguém falou nada, mas aquilo acendeu uma luz de José. Naquela noite, aquela mirra vai fazer sentido. O anjo aparece para José de novo e diz: José, não dá para voltar para Nazaré. Lá está a sua carpintaria, lá estão as suas ferramentas, seus pedidos, clientes, negócios. Mas a hora é de proteger o menino. Pegue o menino e fuja. Estão querendo matá-lo. Agora a mirra já faz sentido, mas agora também faz sentido o ouro. É com recurso do ouro que José vai para longe da administração de Arquelau, o Herodes. Ele é perigoso, ele quer matar o menino. Agora nós temos o negócio em Nazaré e o menino em Belém. E a mensagem é: agora não é hora de pensar em negócios, agora é hora de proteger o menino, de cuidar da família. Homens, somos muito preocupados, em grande maioria, principalmente os mais velhos, a ser o mantenedor, a ser o cara da provisão, a ser o protetor. E às vezes para isso entregamos nosso dia, nossa noite, os nossos finais de semana, o nosso tempo. Mas aqui nós temos uma lição deste casal, que nos ensina que precisamos proteger nossos filhos. José então vai para o Egito e fica lá até que o anjo lhe avise. Herodes morreu, já dá para voltar. E ele volta. Agora o próximo episódio, Jesus tem 12 anos de idade. O casal continua criando Jesus. Vão para a festa da Páscoa em Jerusalém. E Jesus some. Ele desaparece. Eles não conseguem achar Jesus. Provavelmente eles não vinham juntos. E no final do dia, quando José encontra Maria, eles perguntam um ao outro: cadê Jesus? E nenhum dos dois sabe onde Jesus está. José diz: Maria, cadê o menino? Eu não sei.
Achei que ele estava com você, José. Comigo não, Maria. O menino devia estar com você, é responsabilidade sua. Não, José. Ele é um garoto já, tem 12 anos de idade. Devia estar contigo, você é o pai, o responsável. Isso é o que acontece na maioria dos relacionamentos. Quando um problema aparece, nós não queremos resolvê-lo. Nós queremos botar a culpa no outro. Dizer, eu não tenho culpa nenhuma, foi você. Puxou você, foi você que fez. Eu te avisei. Se não bastasse o erro acontecer, você ainda quer dizer que você avisou. Mas isso não aconteceu acontece na nossa casa. Na do José, não. Cadê o menino? O menino sumiu. Está com quem? Não interessa. O importante é que não está conosco. E se não está conosco, nós dois vamos procurar o garoto e pronto. Porque nós temos um problema para resolver. E o sumiço do menino é um problema nosso. Entendeu? Sua intimidade está ruim, o problema é de vocês dois. O dinheiro não está legal, o problema é dos dois. O filho está apresentando um problema, o problema é dos dois. Uma mãe está apresentando um problema, uma sogra, o problema é dos dois. Um está desfalecendo na fé, o problema é dos dois. Não vem essa história de botar a culpa no outro, não. Pelo menos aqui nós não vemos isso. Cadê o garoto? O garoto sumiu. Então o que nós vamos fazer? Todo mundo volta para casa. Nós voltamos para Jerusalém. Nós dois. Entendeu, Maria? Eu e você vamos voltar e vamos achar este menino, porque ele é responsabilidade nossa. É isso. Mas não. Em grande maioria, a responsabilidade não é sua. É do outro. É o outro, é o outro, é o outro. Pastor, porque o senhor não conhece ele? O senhor não conhece ela. Porque o senhor não sabe. É? Então tá certo. Os dois voltam. E aí eu gosto. Jesus está no templo. A dura que a Maria dá nele. A dura que ela deu nele. Você não deveria ter feito isso. Nós estávamos super preocupados com você. Olha o que ela disse. Ela não disse para ele: olha, não. Meu filho, eu e o seu pai estamos procurando por você faz 3 dias. Você é responsabilidade nossa. Você não deveria ter feito isso, Jesus. Vamos embora para casa. Jesus baixou a cabeça e foi com eles, e lhes era sujeito segundo a palavra. O Filho de Deus, ela está dizendo, não deveria ter feito, você fez errado. Não interessa se você é filho de Deus ou não. Você está debaixo da nossa responsabilidade. E foi a Maria que deu a dura. Olha só, hoje, tem pais que até hoje, o filho tem 4, 5, 6, 7 anos. O pai ainda não conseguiu explicar a ele o protocolo de uma igreja, o protocolo de uma festa, o protocolo de um restaurante. A criança não sabe. Não sabe. Grita onde não pode gritar. Bate as coisas onde não se pode ter barulho. Mexe onde não se pode mexer. Por quê? Não. Tá aqui, ó.
Deus sabe a quem entrega seu filho. Não deveria ter feito, Jesus. Pega as suas coisas e vamos para casa. E pronto, ó. Porque nem orar eles podiam. Porque pensa, como é que ora para falar com Deus que o filho dele sumiu? Nem sei como é que é isso teologicamente. Senhor Deus, esse menino que é o Senhor, que o Senhor deixou aqui, sumiu. Não. E sabe o que é mais legal? Como foram discretos. A Bíblia não fala nada sobre a morte do José. Também não fala nada sobre a morte da Maria. Ok? Basicamente, todas as histórias construídas sobre Maria não estão na Bíblia. Nada que fala de sua morte, da assunção, né? Como foi ao céu, nada. E não tinha que falar mesmo, não. Porque alguém com uma missão tão especial como esse casal, se tentar falar, vai canonizar. Se tentar falar, vai dar problema. Porque nenhuma outra mulher pisou nessa terra, ouviu o Filho de Deus lhe chamar de mãe. Se tem uma coisa que Maria merece é respeito. Ela botou a vida dela em risco. Teve uma maturidade extraordinária. Foi uma mulher sensacional. Chamou a atenção do Filho de Deus, porque era a sua responsabilidade, e fez isso discretamente. Estava no pé da cruz, vendo aquele menino que ela criou, que ela sofreu tanto. Agora pendurado naquele madeiro. Não há escândalo, elas estão chorando, obviamente. José provavelmente já tinha morrido. E mesmo se tivesse vivo, a Bíblia faz questão de não mencionar a sua presença. Porque problemas nossos, nós resolvemos entre nós. Aqui ninguém tem família perfeita não, meu irmão. Aqui o pau quebra. Assim de gente, chegou aqui no segundo casamento, porque não conseguiu manter o primeiro. E eu não posso mudar o passado de ninguém, mas eu posso influenciar o futuro das pessoas. Essa é a verdade. Então